Primeira aula de interpolação, primeira parte. Frequentemente, nós temos que realizar cálculos a partir de um conjunto discreto de valores de uma função. E se apresenta em forma de tabelamento. A partir desses valores discretos, desejamos obter valores intermediários. Se os valores dados da função forem razoavelmente exatos, aqui, por exemplo, se pensar num trabalho teórico, o processo de achar os valores intermediários é chamado de interpolação. Se os valores dados não são tão exatos, o processo se chama ajuste de curvas. No caso, esse tabelamento seria o resultado de um experimento. Como vocês sabem, existe erro inerente ao processo de medição. Isso nós vamos ver mais tarde. Ajuste de curvas, no caso, o método dos mínimos quadrados. Vamos examinar, então, esse exemplo em que se considera, uma tabela onde estão listados valores do calor específico da água em função da temperatura. Temperatura em graus Celsius, calor específico em caloria por grama por Celsius. Suponha que queiramos calcular, em primeiro lugar, o calor específico da substância a 32,5. Como foi falado no início da aula, num valor não está tabelado de temperatura. Ok? Deve estar nessa região aqui. O calor específico deve estar entre esses dois valores, 0,99826 e 0,99818. Em segundo lugar, a temperatura para a qual o calor específico é 0,99837. É um problema inverso. Ou seja, esse número específico está nesse intervalo. A temperatura deve estar entre 40 e 45. A interpolação nos ajuda a resolver esse tipo de problema. Então, interpolar o ponto 32,5, f de 32,5, significa incluir esse ponto na tabela. Em problemas reais, em geral, não conhecemos exatamente a função f. Mas, por outro lado, nós temos ideia do comportamento do sistema que nós estamos tratando. Dessa forma, interpolar uma função f de x significa aproximar essa função por uma outra função g de x. Mas ela não é escolhida de uma forma aleatória. A gente, como eu disse, tem ideia do comportamento do sistema que nós estamos tratando. Por exemplo, se estamos tratando de fluido, o comportamento do calor específico, ou da densidade, ou da viscosidade, em função da temperatura. O engenheiro químico no laboratório tratando desse fluido tem uma ideia do comportamento dessas grandezas. O g de x é escolhido cientificamente. A função g é então usada para substituir a função f. Então, nós esperamos duas coisas. Que haja uma coincidência de g com f nos pontos do tabelamento, isto g de x0 tem que ser igual a f de x0, g de x1 igual a f de x1, até g de xn igual a f de xn. O que nós esperamos é que g seja uma boa aproximação para f nos pontos que não estão tabelados, ou seja, entre os pontos tabelados. Nós teremos, então, n mais um ponto, x0, x1 até xn, nós vamos chamar os nós de interpolação. O x0, f0, x1, f1, etc., xn, f de xn. Esses são os nós de interpolação. São os pontos que vão pertencer tanto ao tabelamento quanto à função g. A forma de interpolação de f que veremos a seguir consiste em se obter uma determinada função g, como nós afirmamos, que haver uma coincidência com f nos pontos de tabelamento.
Essa figura é tirada do livro da Ruggiero, que faz parte da bibliografia de vocês. Então, nós temos uma função que apresenta grande variação, que é a função f, nesse intervalo x0, x1, x5, e g de x que nós vamos substituir. Vamos substituir f por essa função g suave. Repara que elas são coincidentes. Os nós, x0 f de x0, x1 f de x1, até x5 f de x5. Por outro lado, repara que existe uma discrepância. Essa é uma aproximação ruim. Porque, por exemplo, tome o ponto médio entre x0 e x1. É muito diferente o valor de g desse xi, o f de xi, aqui em cima. Então, esse é o exemplo de uma interpolação não é adequada. Tá? Talvez a resposta aqui fosse fazer em pequenas regiões. Por exemplo, estamos interessados em obter um ponto próximo de x0, talvez o ideal aqui fosse uma função exponencial. Como aqui, talvez aqui fosse uma função polinomial, talvez em algum ponto entre x3 e x4, talvez fosse adequado o polinômio de segundo grau e vai por aí. Interpolação polinomial. Como vimos, em geral, f de x é desconhecida. Fazemos uma interpolação polinomial de x. Isto é, procuramos uma função g que seja um polinômio. Dados os n mais 1 pontos, queremos aproximar f de x uma função g do tipo n de x, um polinômio de grau no máximo n. Porque haja essa coincidência nos pontos de tabelamento entre a função f e o polinômio n de x. E a gente espera que os pontos entre aqueles tabelados, o polinômio seja uma boa aproximação. Essa é uma boa pergunta, mas por que polinômios? É a primeira função a se pensar, função polinomial. Por quê? Porque os polinômios são facilmente computáveis. As derivadas e as integrais de polinômios são também polinômios. Suas raízes podem ser encontradas com relativa facilidade. Vocês aprenderam isso com o professor Mariano. Aqui tem uma observação relevante que sempre existe o custo-benefício em jogo. Quando se usa a função polinomial, substituir, por exemplo, uma função muito complicada, está se perdendo na precisão, mas pode-se ganhar na simplificação dos cálculos. Isso é algo relevante. Em que ponto pode ser feito? É razoável fazer isso? Vamos examinar agora dois teoremas importantes. O primeiro, o teorema de aproximação de Weierstrass, que nós não iríamos examinar a demonstração por escapar do nível do curso de cálculo numérico. Suponha que f esteja definida e seja contínua no intervalo limitado e fechado a b. Para cada número real epsilon maior que zero, pequeno quanto eu queira, existe um polinômio de x com a seguinte propriedade. A qualquer ponto x no intervalo AB, a distância entre f de x e p de x é menor que epsilon. O que significa isso? Dada qualquer função que satisfaça as hipóteses do teorema, ou seja definida e contínua no intervalo limitado e fechado AB, na reta real, existe um polinômio que é tão próximo da função dada quanto desejado. Isto é, por menor que seja epsilon, existe um polinômio ao que os pontos no intervalo dado, a distância entre f e p é menor do que epsilon. Essa figura ilustra o teorema, foi tirado do livro do Borden, que também está na bibliografia de vocês, a representação gráfica do teorema de Weierstrass. E aqui tem uma faixa pontilhada definida por f de x menos epsilon e f de x mais epsilon, e o teorema afirma, por menor que seja epsilon,
eu encontro um polinômio P de x, que para qualquer x nesse intervalo AB, a distância, por exemplo aqui, entre P de x e f de x menor do que epsilon. Tá? Menor que seja epsilon, eu encontro esse polinômio. O segundo teorema, nós vamos examinar a demonstração, é o teorema de unicidade desse polinômio. Nós acabamos de ver o teorema de existência, agora nós vamos examinar, estamos vendo o teorema que toca na questão da unicidade. Existe um único polinômio de grau no máximo n, o que coincide com f nos pontos de tabelamento. Existe um. O que quer dizer isso? Por exemplo, dados pontos de tabelamento x0, x1, x2 e x3, existe apenas um polinômio do terceiro grau que passa por esses pontos. Não existe outro teorema do terceiro grau, outro polinômio do terceiro grau. Não. Tá? Isso que diz o teorema de unicidade. Sejam os n mais 1 pontos, x0, f de x0 até xn, f de xn. Queremos aproximar f de x por um polinômio n de x de grau no máximo n, o que coincida com f nos pontos de tabelamento. Seja x esse polinômio, dado por a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, etc., mais a n, x elevado a n. Onde os coeficientes 0 a 1, etc., a n, são as incógnitas do problema. Como determinar esses AIs? Sempre, simples. Vamos usar essa condição. Vamos substituir, por exemplo, aqui por x0, calcular o P de x0, igualar a f de x0. Mesma coisa para o x1, etc., até xn. Quando fazemos isso, obtemos esse sistema de equações lineares, onde as incógnitas, como eu afirmei, são x0, x1, etc., xn. Então, temos n mais uma incógnitas, n mais uma equações. Vamos examinar, então, a matriz dos coeficientes. Aqui, matriz A. Ok? Lembrando que as incógnitas são os AIs. Então, a matriz de Van der Monde. Para quem não se lembra desse tipo de matriz do curso de álgebra linear, ou para quem nunca viu, existe um resumo na apêndice A. Como esses pontos x0, x1, etc., xn são pontos distintos, esse resultado examinado no apêndice, o determinante de A é diferente de zero, uma característica das matrizes de Van der Waals. Assim, o sistema linear admite uma única solução, como vocês já viram em álgebra linear e com o professor Mariano. Então, a solução é única. Existe um polinômio, voltando, existe um único polinômio de grau no máximo n, o que coincide com os pontos de tabelamento para todos esses n mais um pontos, de 0 a n. Novamente, você tem os pontos x0, x1, x2, x3, x4, existe apenas um polinômio do quarto grau que passa por esses pontos. Fim da primeira parte.